sempre de agradecer a Deus pela obra que Ele tem na minha e na sua vida, meu irmão, e pedir a Ele que Ele venha completar, né? Que nós possamos dar essa liberdade para Ele completar a obra dele nas nossas vidas, né? Então, hoje nós vamos aprender na lição 2 a deturpação da doutrina bíblica do pecado, né? Vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe que se encontra em Romanos, no capítulo 3, do versículo 9 ao 20. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e a igreja os pares. Amém? Vamos. Diz assim, versículo 9, Romanos 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inimigos. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos da destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém, né? Nós vamos estar chamando o nosso professor dessa noite, o nosso pastor Inácio, né? Vamos estar orando pela vida dele, para Deus estar abençoando. Está orando pela vida do pastor. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Pai, já nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face, Te adorando, Senhor, Te louvando, Pai. Neste momento, Senhor, Te pedimos, Senhor, abra a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nossos ouvidos espirituais, Senhor, nossos olhos, Pai, que muitas das vezes estão fechados, Senhor. Abra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos compreender, Senhor, as coisas do Teu reino, Senhor, e tudo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Pai. Usa o Teu Filho, Senhor, como um canal de bênção para nossas vidas, Senhor. Fala através da vida dele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado no coração do Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar, Tomás. Os irmãos, quem leu a revista, pelo menos, ou estudou, deu para ver que nós vivemos em tempos diferentes. Sempre a mesma coisa, mas de formas diferentes. Hoje nós vivemos um perigo muito grande de estarmos na fé, estarmos na igreja, que estamos fora da palavra de Deus. Essa deturpação da doutrina do pecado, ela veio para enfraquecer ao conceito bíblico do que é realmente pecado, né? Vamos ler o textual? Por isso, não ouvindo ninguém falar, os irmãos não estão com a revista, não? Olha lá, tem aqui, ó. Por isso, Nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. amém, a verdade prática, Contudo, Jesus Cristo pode
Amém, glória a Deus. Então, na verdade, a única esperança mesmo do homem não é, como nós vamos ver, a questão da sociedade, dos princípios, né, da justiça social, tudo mais, como está muito se falando hoje em dia, e até no evangelho progressista, que estão da missão integral que nós estamos vendo no meio da nossa igreja. No Brasil, Deus está levantando alguns apologetas, alguns defensores da fé para rebater isso que está entrando dentro das igrejas. A introdução aqui fala, amados, a respeito da doutrina bíblica do pecado. O que interessa para nós quando nós estamos fazendo o trabalho de tentar viver a vida cristã normal, né? Que a gente quer viver. Mas como Paulo disse, né, o bem que ele quer, ele nem consegue, mas o mal, quando pensa, já fez. E o que faz oposição, né, às principais ideologias, a doutrina bíblica do pecado, ela se opõe, é oposta a essas ideologias modernas que buscam enaltecer o homem. Eles colocam o homem como um ponto principal e destacando sua suposta bondade intrínseca, quando a doutrina bíblica do pecado é deturpada, então tudo mais no campo da moral o é também. Então, deturpou essa doutrina, o resto tudo fica deturpado. Quer dizer, passa a ser relativizado. O que é pecado? O que não é pecado? Aquela velha palavra, né? Não tem nada a ver. Isso não tem problema. Talvez essa seja a raiz desses fenômenos éticos tão distantes do cristianismo bíblico que podem ser encontrados em movimentos que se dizem cristãos, tais como igreja gay, casamento aberto, prática de sexual entre solteiros, etc. Ficou normalizado isso, normatizado, é como se isso fosse uma coisa tão natural. E alguns pastores estão aceitando isso como se fosse algo que não é inevitável. Porque pode sim acontecer, entendeu, irmãos? Pode. Mas o crente verdadeiro, ele vai sempre procurar se santificar. A santificação é exatamente a separação para Deus de algo da nossa vida, até mesmo os nossos sentimentos. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que passa lá dentro. Então, quando algum pensamento que sabemos que é pecaminoso vem, e é inevitável que venha, a gente corre e vai falar com Deus, pede ajuda. E Ele fortalece o nosso coração. De várias maneiras Deus quer falar e tem falado conosco. E é interessante que os objetivos dessa lição é nos falar, amados, inclusive, o ensino bíblico da natureza do pecado. Depois nós vamos falar sobre colocar algumas teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e mostrar as consequências disso, que pode acontecer. Amém? Então, vocês já ouviram falar, alguém aqui já ouviu falar sobre o pecado social? Vocês já ouviram falar da teologia da libertação? Né? Vocês já ouviram falar sobre o liberalismo teológico? Que são exatamente o que está acontecendo agora. Antes tinha, mas não com tanta ênfase, tão forte, e muitos aderindo a esses tipos de teologia, liberalismo. Sabe qual é a consequência disso? Eles dizem o seguinte: se resolver o problema social, você resolve o problema do pecado. Se resolver o problema da pobreza, você resolve esse problema do pecado. É claro que essas coisas podem provocar, mas em nenhum momento a Bíblia diz que a pessoa é pobre porque é pecadora, porque é má. Jesus nunca falou isso.
E ele diz que ele veio para os pobres. Ele nasceu pobre. E ele se identificou com os pecadores porque veio buscar e salvar o perdido. Mas toda vez que Jesus te encontrava com um pecador, uma pecadora, ele falava, vai e não peques mais. Então, é o arrependimento. Mas até essa teologia, ela fala sobre algo que está acontecendo para deturpar isso e dizer, não, vamos à igreja, ela tem que se preocupar com o social. Fazendo isso, ela vai resolver o problema da sociedade. Isso é uma falácia, é uma mentira. Porque, na verdade, Jesus mesmo até falou, quando a mulher quebrou aquele vaso de alabastro e ungiu Jesus, ele falou assim, podia vender esse perfume e ajudar os pobres. Jesus falou assim, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre. E ela me ungiu para a minha morte, para a minha sepultura. Então veja que a própria Jesus falou que sempre haveria pobres, e sempre há pobres. Entendeu? Então vamos lá. Na introdução da lição mesmo, já fala sobre a queda no Éden. Ela provocou a inclinação do coração do homem para o erro. Então, a regeneração, o que é regeneração? É gerar novamente. A Bíblia fala o novo nascimento. E quando fala de novo nascimento, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, a verdade? Então, se as coisas velhas passaram, isso significa que houve uma nova vida. Então, alguém hoje diz que a pessoa vem a Jesus e mesmo assim pode continuar com seus hábitos lá de fora, seu palavreado, seus gostos por músicas, e seu gosto por filmes e cinemas de filmes que muitas vezes provocam até a sensualidade, o erotismo. Se a pessoa continua amando essas coisas, sinal que não houve mudança, que não houve uma regeneração. Interessante que a regeneração é o único meio possível para desfazer as consequências do pecado na nossa vida, que está na nossa natureza humana o pecar. Já somos atraídos para isso. Agora, essa natureza humana, ela tem que ser transformada pela obra de Cristo aonde? A obra na cruz. Então, quando nós entendemos isso, amado, vai ser fácil nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor e pedir, Deus tenha misericórdia de nós. E a cada dia, amados, eu peço perdão a Deus por pensamentos, por palavras, por atitudes que a gente tem, que pode entristecer o coração de Deus. Então, o problema do crente agora não é mais não pecar por causa do irmão, da irmã, do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. A nossa questão agora é não pecar para não entristecer o coração de Deus, porque agora pertencemos ao Senhor, amém? Somos novas criaturas. E como eu tenho falado para os irmãos, fica mais fácil você obedecer quando você pensa dessa forma. Porque quando você pensa de não pecar por causa de alguém, do pastor, da igreja, ou do esposo, da esposa, você vai pecar mal. Você vai pecar. Mas quando você diz, não, eu não quero pecar, porque eu não quero entristecer o meu Senhor, meu Salvador. Aí o Espírito Santo, ele se move dentro de você de alegria. É isso. Porque eu vou te ajudar, eu vou te convencer, eu vou te santificar, porque agora você acertou o alvo. É isso. O maior problema do pecado é contra Deus. Porque se nós dependêssemos da pessoa para não pecar, vamos pecar toda hora, todo dia, porque nem sempre está tudo bem na nossa vida.
Às vezes nós temos uma amizade muito grande com alguém, de repente aquela amizade ela é estremecida por alguma coisa, por algumas circunstâncias, alguma situação, aí você perde aquela amizade, aquela confiança, aquela alegria, e você já não quer mais estar junto. Agora, quando você teme a Deus, você vai saber como absorver essas coisas e não vai pecar. Até a omissão de falar o que é certo, de falar a verdade, ou de saber que uma coisa precisa ser contada e falada para não trazer problemas para a igreja, até isso é pecado, chamado na Bíblia pecado de omissão, você se omitiu. Então isso é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, na verdade, vamos estudar então o perigo, né, dessas coisas. O que aconteceu? A influência dessas teologias modernas que nós estamos vendo hoje, o que elas estão fazendo? Elas vêm deturpando a doutrina do pecado, a doutrina bíblica do pecado, trazendo assim uma normalização do pecado em muitos lugares que são chamados cristãos. Tem uma igreja no Brasil que o pastor falou que se o sexo for praticado entre os jovens da igreja não tem problema, porque eles vão se casar. Então, se vão praticar alguma coisa, pratica com alguém da igreja. Então, dizer que a igreja virou, então, o quê? Uma boate, um lugar de procurar o sexo. Então, é lógico que falando, a intenção do pastor era normalizar para que os jovens não fossem procurar lá fora. Então, a igreja é o quê? Um curral, é um lugar de que você é atraído para poder praticar o pecado liberalmente. Isso não tem nenhuma base bíblica, ao contrário, é totalmente oposta ao que a Bíblia ensina e recomenda. Amados? Então, na verdade, o que nós vamos fazer com esse perigo dessa teologia dentro da igreja? Primeiro ponto, o ensino bíblico. Vamos ver como que é o ensino bíblico da natureza do pecado. O que é pecado, amados? Vamos a definição dele. Alguém sabe me falar o que é pecado? Pecado é toda transgressão à lei de Deus. Então, tudo aquilo que contraria a palavra de Deus chama-se pecado. Pode ser palavra, pode ser atos, pode ser pensamentos. Jesus falou que o homem orar para uma mulher e lá no coração ele desejar estar com ela, já pecou, já adulterou. Então o pensamento traz o pecado também. Quando ele aceita aquilo. Quando vem o pensamento pecaminoso na nossa mente e nós dizemos, não, Senhor te repreende. Senhor, repreende esse pensamento aqui, pronto. Então você resistiu, você não aceitou. Mas quando a pessoa aceita, cala. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, porque está no coração, mas ele sabe. O homem vê a aparência, Deus conhece o. Então, na verdade, a palavra para o pecado no hebraico é chatá. Chatá é pecado. E a sua palavra correspondente no grego é hamartia. Ela possui uma conotação de erro moral. Então, o que significa isso? A Bíblia define pecado como a transgressão à lei de Deus, e a palavra abrange não apenas errar o alvo. Veja bem, preste bem atenção. Essa palavra, ela abrange não apenas errar o alvo, mas também ela fala que é deliberadamente acertar o alvo errado. Sabe o que isso significa? A pessoa sabe o que é certo. Quando ela peca, ela erra o alvo. Mas quando ela sabe onde é o alvo, mas escolhe fazer, então ela escolheu o alvo errado, deliberadamente. Então isso é rebelião contra Deus.
A pessoa sabe que é errado, escolheu fazer o errado. Isso é mais triste, porque a pessoa está fazendo, porque muitas vezes a gente peca involuntariamente, leva aquele susto que pecou, que falou, que pensou. Mas quando você faz, sabe, está errado, mas eu vou fazer. É errado, mas eu quero. Então isso é rebelião, é rebeldia. E isso aí, a consequência são maiores, porque é deliberadamente a pessoa quis fazer. Então quando a igreja ensina isso é errado e a pessoa faz, então ela está deliberadamente errando, acertando o alvo errado. E aí só a misericórdia de Deus nessas vidas. Você, então se for assim, então eu não vou mais na igreja, não preciso, eu oro em casa mesmo, eu fico em casa. Irmão, será que Deus está aceitando, tanto na igreja como em casa, em qualquer lugar, uma pessoa que deliberadamente escolhe pecar? Pode falar em línguas, pode profetizar, pode fazer tudo. Pode até fazer milagre. Mas tem muitos que Jesus falou, naquele dia, muitos me dirão, mas em teu nome nós fizemos isso. E ele vai dizer, olha, eu não te conheço, porque você praticou a iniquidade. Como se livrar disso, né, irmão? A gente fica muitas vezes lutando contra o pecado, quando na verdade a única forma de nós nos livrarmos disso é depender do Senhor. E nós temos uma tendência natural nossa é pecar, né? E a gente muitas vezes peca, temos que pecar mais que os outros, porque peca porque tem a pessoa não consegue segurar a palavra, ela fala antes de pensar. E quando ela percebe que falou, aí que ela pensa, eu errei. E aí tem que ficar pedindo perdão o tempo todo. Falou, pecou. Pensou, não pecou. Aceitou no coração o pensamento, pecou. É isso que a Bíblia fala. Não estou entendendo? Porque às vezes a gente pensa, ninguém viu, está com vontade. Tem pessoas que têm atração por certas coisas e sabe que é errado, não faz, mas continua no coração o desejo. Isso é pecado também. Estou pecando no coração, e o pecado do coração Deus conhece. Não é visto fisicamente, não acontece, mas Deus está vendo. Isso não é terrível? Para quem acha que ninguém viu. Agora, o que o pecado faz, amados? O pecado, ele afasta o homem de Deus. Vamos ler 1 João 1, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia e leia aí para você ler. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Quem achar pode ler bem alto para nós? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, por exemplo, afastou-se de Deus, a gente peca contra Deus e também peca contra o nosso próximo. Nós vamos criar problemas com o próximo, vamos criar situações que são pecaminosas por causa da inimizade. E a Bíblia diz, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é o quê? Então tem muito crente mentiroso, está mentindo. Porque diz que ama a Deus, mas está aborrecendo o seu irmão. E a Bíblia diz que o amor do Pai não está nele, meus irmãos. Nós não podemos aceitar isso. Se vivemos isso, se o nosso temperamento, nosso jeito de ser nos leva a isso, temos que dobrar nosso joelho, nos humilhar perante o Senhor e dizer, me ajuda, Senhor. Eu não consigo me controlar, eu não consigo controlar minha boca, esse meu jeito, essa minha forma repentina de falar, de fazer. E depois que vem o arrependimento, a tristeza, porque sabe que errou,
mas já deixou a marca em alguém. Então por isso que nós temos que sempre depender de Deus, amados. A gente não adianta estudar a Bíblia, fazer teologia e não mudar o caráter cristão para isso, para a obediência a Deus e a humildade. Não valeu de nada o ensinamento que tivemos. Paulo disse que numa região que ele pregou, a pregação da fé não fez efeito porque não foi acompanhada da fé daqueles que ouviram. Quer dizer, não é somente ouvir, é colocar em prática, porque a fé é a aceitação daquela verdade e colocada em prática na nossa vida. Então, lá, a omissão, como nós falamos em Tiago 4,17, fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O pecado é a condição do homem não regenerado. Olha, o homem não regenerado, que não nasceu de novo. E só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Jesus falou a Nicodemos, que era um religioso mestre das Escrituras para os judeus. Jesus falou para ele: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos entendeu literalmente. Ele diz: como pode ser um homem como eu, velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele diz: você é mestre em Israel, não sabe essas coisas? Quem não nasceu o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que diz, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E aí então Nicodemos saiu dali, entendendo isso. E nós sabemos biblicamente que Nicodemos creu, porque as atitudes dele depois mostrou que ele tinha entendimento do que Jesus explicou para ele. Então essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,19. Vamos explorar bem essa parte aqui para depois nós falarmos do perigo que essa nova teologia e esses novos ensinos, tanto marxistas, doutrina marxistas, como as progressistas e a missão integral, estão trazendo prejuízo para a fé dos crentes. 2 Coríntios 5,19. Leia, por favor. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, o que acontece? O homem, quando ele é um pecador, não é regenerado, ele crê em Jesus. Ao crer em Jesus, ele é regenerado, torna-se uma nova criatura. E a reconciliação com Deus só é possível através de Jesus Cristo, quando a pessoa crê em Jesus, não é por obras. Não é qualquer obra que a gente faça, ela é boa diante de Deus, mas nunca para justificar qualquer pecado. Ela só é agradável a Deus porque está ajudando o próximo, que é uma das coisas que Deus recomenda, amém? Então vamos lá. A universalidade, o pecado, ele tem uma conotação universal. Por quê? O ser humano foi criado em estado de inocência, tá? Lá no jardim, sem pecado, foi perfeito. Ele também foi dotado de livre arbítrio, isso é, ele tinha que fazer escolhas. Quando Deus falou a Adão, dessa árvore do conhecimento do mal, você não comerá, de todas do jardim você pode comer, mas desta, do conhecimento do bem e do mal, você não comerá. Mas se o dia que você dela comer, você vai morrer. Então Deus deixou para Adão
a escolha de obedecer ou não. E nós vimos o que aconteceu, porque eles pecaram. O primeiro homem escolheu então o quê? Desobedecer a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, ele caiu. E a sua queda corrompeu toda a humanidade. Por isso que nós já nascemos corruptos. Enquanto estamos na idade da inocência, a culpa não é imputada. Mas assim que a criança toma conhecimento do bem, do mal, do certo e errado, ela vai escolher. Ela pode até mentir quando criança pequena, mas ela não tem noção de que aquilo é mentira, é uma defesa pessoal. Mas quando ela sabe que é errado e ela faz, ela já peca, o pecado morre. A morte é essa, a morte é espiritual, separação de Deus, não é morte física. Adão mesmo, Deus falou que ele ia morrer quando comesse da fruta, não falou? Adão morreu quando comeu a fruta? Não. Então que morte é essa? É preciso ir lá em Apocalipse 20, fala a primeira ressurreição e segunda ressurreição. Fala sobre o pecado e fala sobre o juízo. Então a primeira morte é o pecado, a segunda morte é a eternidade, lá no lago de fogo e enxofre. Porque antes da morte física, o homem já é morto espiritual. No processo da vida, aqui ele tem contato com a palavra, o Espírito Santo convence, ele aceita Jesus, ele ganha a eternidade aí. Ele não morre mais, porque ele passou da morte para a vida. Ele creu em Jesus, que é o único que pode salvar. Mas se a pessoa ouve, ou ele não aceita, ou aquele que ouviu, aceitou, abandonou a fé, a esse vai ter o juízo final. Depois do milênio, a Bíblia diz que haverá o juízo do grande trono branco, que nós que temos Jesus não passaremos por ele, porque não tem poder a segunda morte. Lá no Apocalipse 20 ele diz: bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, que é exatamente a separação eterna de Deus. Então não existe salvação em nenhum outro, amados. Só Jesus Cristo salva dessa condenação eterna. Religião, procedimentos, bondade, caridade, não salva ninguém. Então, na verdade, o pecado de Adão, ele foi transmitido a toda a raça humana, e assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem debaixo do pecado. Davi escreveu no Salmo 51, lá no versículo 5, o quê? Salmo 51, versículo 5. Veja o que Davi diz: em pecado, vamos lá, lê aí, por favor. Salmo 51, 5. Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não que ela pecou por ter gerado ele. O pecado está na natureza, já nasce carimbado com o pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal que está inerente, faz parte da natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3,23 diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6,23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Então, se todos pecaram, todos estão mortos. Jesus, quando falou
Prega esse evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crer será, algum amigo está em será, mas o certo, a tradução certa é já está condenado. Porque a condenação, qual é a condenação? A luz veio aos homens, que foi Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más e rejeitaram Jesus. Essa é a condenação. Como a gente costuma falar, ninguém vai para o inferno porque pecou. Vai para o inferno porque rejeitou a oferta de Deus gratuita da salvação. Não entendeu isso? Então, por isso que você pode olhar o mais violento, o mais rude, o mais maligno, o mais pecador que você conhece, uma pessoa má que faz tudo errado, ela tem a oportunidade, enquanto a vida, de ser salva. Até o último momento da sua vida, todas as pessoas têm a oportunidade da salvação. Pois isso é que Deus concede pela graça, né? É graça, que é um favor não merecido. Amém? Vocês entenderam isso? Mas o estado de corrupção mental, moral e espiritual na natureza humana, ela tem um aspecto, uma inclinação. Nós somos inclinados, amados, para fazer o errado. Lembra que o capítulo 7 que Paulo disse? Miserável como que sou, mas o mal que eu não quero fazer, eu sei que é errado, mas quando eu percebo, já fiz. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas graças a Deus que quando a pessoa reconhece isso e vai até o Senhor, Romanos 8 diz, mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, essa lei do Espírito de vida em Jesus, ela me livrou dessa lei do pecado e da morte. Porque nós podemos até pecar hoje, mas nós não somos mais escravos. Então, por isso que quando a gente peca, a gente já leva um susto e já vai pedir perdão, se é regenerado. Porque se é insistir no pecado, ou ficar insistindo em errar o alvo, ir para alvo errado, aí esse já não faz parte dessa palavra. Ele já está sendo condenado. A Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que ele aprova para si. É feliz em Deus é aquele que não se condena naquilo que está aprovando. Assim, não tem problema, eu faço isso, não tem problema, não vejo pecado nisso, não tinha que estar errado, eu estou fazendo, então está tudo bem. Então essa é a vida. Paulo diz, cuidado, você pode estar se condenando exatamente nisso aí. E achar que, como que você vai saber que o que é certo e o que é errado? Pecado é toda transgressão à lei de Deus. E se aquilo de alguma forma vai contra a lei de Deus, então é pecado. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção, ela impede o homem ou a mulher de tomar iniciativa no processo da regeneração. Vamos ler Romanos 8, versículos 7 e 8. Abre aí. Fecha a Bíblia aberta, fica mais fácil. Você fecha a Bíblia como se não fosse mais nunca mais ler. Romanos 8, versículos 7 e 8. Vamos lá, um voz forte aí, que é. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, e nem verdade não pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, estando na carne, eu não consigo agradar a Deus, porque se eu fui regenerado, eu tenho que andar em novidade de vida. E quando eu não consigo, eu estou sendo dominado pelo pecado. Então, por isso que chama carnal.
O ímpio, o que não tem Jesus, não é carnal. Ele é perdido, ele é pecador. Ele é escravo do pecado. Já o regenerado, ele se torna carnal por deixar de ler, deixar de orar, deixar de vir aos cultos. Ele vai se afastando. Irmão, não tem como. Se afastar de Deus se aproxima do pecado. As tentações ficam mais fortes, a natureza velha que está dentro de nós. Vai lá em Gálatas 5 para você ver que as obras da carne, elas não vêm, elas se manifestam. Por que elas se manifestam? Por que as obras da carne se manifestam, irmãos? Quem pode me responder? Vamos participar, vamos pensar. O crente também pensa. Por quê? Já está em nós. E a velha natureza, ela não morreu. Ela está amortecida. Ela está sedada. Ela está, como que a gente fala, né? Ela está amortizada. Ela não consegue se... Porque a lei do Espírito de vida, ela me livrou dessa lei do pecado da morte. Então, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa força de Cristo que vem em mim, ela abafa os desejos da minha carne, ela supera, mas eu começo a me afastar, começo a de ler a Bíblia, deixo de orar, deixo de buscar a Deus, deixo de vir aos cultos, aí começo a ficar mais fraco espiritualmente. Então o que você alimentar mais, é o que mais vai ser forte, é verdade? Se você alimenta a sua natureza carnal com os prazeres da carne, ela fica forte. E a natureza espiritual já fica abaixo dela. Quando se alimenta espiritualmente sua vida com palavra, oração, vir na igreja, ouvir palavra, um ensino como esse de hoje, você está sendo alimentado, fortalecido com a palavra, que a palavra é o alimento da alma. E então quando você é fortalecido, automaticamente a natureza pecaminosa, o homem inferior, que esse homem do pecado que está dentro de nós, ele fica amortecido, ele não tem reação, ele fica preso, porque você está em espírito, você é espiritual. Você louva a Deus, se adora a Deus. Quando vem um pensamento, quando vem uma seta maligna, um dardo inflamado, você já vai na presença do Senhor, já ora, já fala com Deus em espírito, e você está ali, sempre em contato com Deus. É por isso que a Bíblia fala orar sem cessar, meditar na palavra de dia e de noite, é isso, é você ter a palavra, a boca fala do que o coração está cheio, é verdade, não é, irmãos? De que o nosso coração está cheio, vai sair, é xingamento, é provocação, é tanta coisa ruim, a boca fala do que o coração está cheio. E o que nós temos enchido no nosso coração? E diante de Deus não há desculpa, verdade? Deus conhece, Deus sabe a nossa intimidade, sabe tudo. Então não adianta a gente tentar, de alguma forma, Deus até, eu creio que Deus, Ele fica olhando e fica assim, o que essa pessoa está pensando por si? Como Samuel, até o profeta se enganou. Até o profeta se enganou. Ele queria colocar como rei alguém que ele viu. Opa, esse é olha o físico dele, olha o tamanho dele, olha, ele é forte, ele é o soldado do exército de Saul, olha, vai ser esse. Ele falou assim, calma. Você vê a aparência, mas eu conheço o coração, e eu tenho rejeitado isso. E quem Deus escolheu? O que ninguém dava valor. Nem chamaram ele. Nem chamaram. Davi não chamaram. Estava lá. Você não tem mais homem nessa casa? Você tem, mas está lá. Um garoto está lá. Pequenininho. Gente, tinha um aspecto pequeno, ruivo. Olha aquele cara. Sorte do ar, isso aqui. Davi também era ruivo. Então, veja, Deus não escolheu pelo aspecto, Ele escolhe pelo coração. Se o seu coração é puro, é sincero,
Deus tem coisas para você. Então, na verdade, tudo isso, amados, a gente então só pode ser liberto do pecado quando o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, e a gente crê em Jesus. Aí ele nos convence agora da santificação. Ele estará conosco, habitará em nós, nos ensinará, nos fará lembrar. O Espírito Santo, o trabalho dele é esse, habitar em nós, para nos santificar para Deus. E a Bíblia até diz que ele ora com gemidos inexprimíveis, tentando transformar nossa oração agradável a Deus. É o Consolador, é aquele que está habitando em nós. É um privilégio tão grande, amados, que a gente nunca pode desprezar. O seu corpo, templo do Espírito Santo. Que coisa, que amor é esse? Não é verdade, irmãos? Há algum mérito em nós? Há alguma coisa que em nós que atrai Deus? Por isso que nós cantamos: se olhar para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu amor. Dá-me um novo coração. Coração igual ao teu. E isso, amados, é que faz a alegria de Deus. Quando a gente fala isso com conhecimento de que está falando. Interpretando, sentindo aquilo como se você estivesse falando. Isso é uma oração, esse louvor. É uma oração. Se o Senhor olhar para dentro de mim, o Senhor não vai ver nada de bom. Mas uma coisa eu tenho, eu quero ser transformado. Eu preciso tanto do teu perdão. Dá-me, Senhor, um novo coração. E o versículo 10 do Salmo 51, Davi usou aquela palavra da criação, né? Cria em mim um coração puro. E a criação Deus formou de quê? Qual a matéria-prima que Deus pegou para fazer a criação? Só falou, haja. Não tinha esse copo aqui, ó. Ele está aqui. O homem fez, mas ele fez porque tem a matéria-prima, o vidro. De um minério que tem na terra que eles fazem, vão transformando até formar vidro. Aí você tem vidro nas portas, vidro aqui, vidro no olho, tem vidro de todo lado. Por quê? É o homem transformado, mas tudo tem matéria-prima. E quem criou a matéria-prima foi Deus. Igual os cientistas estavam dizendo, houve um exemplo. Os cientistas disseram, nós agora temos um conhecimento tão profundo, nós vamos poder criar também vida. E vamos disputar com Deus. Deus falou, então vamos fazer. Eu assim, então fazer o seguinte, eu vou fazer o homem, você vai fazer também. Deus fez o homem do barro, tal, transformou ali. O cientista também pode fazer, quer ver? Quando ele pegou o barro, falou assim, não, o barro foi eu que criei. Então não dá para fazer nada, dizer que eu criei, porque foi Deus que criou, o homem só transforma. O homem só transforma. A matéria-prima que nós fomos feitos foi o barro, mas porque Deus criou o barro. E ninguém cria nada, só transforma. Tudo que você está vendo aí visível é a transformação de algo que já está na natureza. Sem matéria-prima, o homem não faz nada, não é verdade? Aí eu estou pensando, vai acontecer, quer ver? Vai se formar. Só quando é milagre, né? Que aí Deus faz aparecer. Mas é Deus que faz. Então vamos lá. Somente por meio da graça, o homem, aqui ainda vamos falar sobre isso. O homem só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem a ajuda divina, ninguém pode ser transformado. O livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. E somente por meio da graça, o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo.
Porque é isso que nós lemos na Bíblia. A graça, Deus dá essa graça. A pessoa está no pecado, está no erro, mas o coração dela, lá dentro, ela deseja, ela quer, mas não sabe como, pois é escravo. O escravo não tem liberdade de escolha. Mas quando ela vê que ela precisa, ela vai procurar alguma coisa que possa libertá-la. E quando ela encontra Jesus, ela é liberta da escravidão do pecado. Vocês estavam sem paz, sem Deus, mortos, escravos no mundo. Mas Jesus Cristo vivificou, isso deu nova vida para vocês. Agora somos salvos, somos vivos. Deus olha para nós e vê luz, vê brilhar, porque o Espírito Santo brilha em nós. Porque Jesus é a luz que alumia todo homem e Ele está conosco. Ele disse: eu estarei em vós. Aleluia, estarei convosco. E isso é a maior importância, amados, que nós temos que dar para essa salvação tão gloriosa. Não é verdade? Agora vamos lá. A libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano. Sabe, tem pessoas que falam assim: pastor, me batiza, porque se só me batizar eu vou parar de fumar, vou parar de beber, eu vou mudar a minha vida, eu vou deixar de ir no patinco. Já aconteceu isso com a nossa igreja. Uma irmã queria por todo meio que a gente batizasse o marido dela. Mas é que ele tinha um problema, ele se converteu, aceitou Jesus, mas ele tinha o vício do patinco. Ele não conseguia. E fumava também. Aí a gente falou: irmã, vamos orar para que Deus liberte essas coisas, para que seja pleno. Aí um dia ela falou que teve um batismo, ela chorou: batiza meu marido, ele falou que vai parar, ele falou que vai mudar. Eu falei assim: irmã, eu não posso negar o batismo. O que a gente faz é advertir que o batismo não muda ninguém. O batismo é um testemunho público, visível, de que já aconteceu. O batismo mostra: eu morri para o mundo em pecado, vou ser sepultado. Agora, quando ele levanta e diz: agora ressuscitei para uma nova vida em Cristo. Aí, mas ele quer, pastor, então eu batizei. Só que eu batizei, eu levei um pecador enxuto e trouxe de volta um pecador molhado. Não mudou nada. Por quê? Porque ele voltou à mesma prática, continuou, agora eu sou batizado. Então agora é um pecador batizado. Porque o crente, quando é batizado, ele já não é mais pecador. Ele pode pecar, mas não é. Porque o pecador, ele é aquele que é contumaz, ele continua pecando, assim como o adúltero. A palavra adúltero, os adúlteros não entrarão no reino dos céus, é aquela pessoa que adultera e continua adulterando. O Provérbios diz: a adúltera, ela peca, limpa a boca e diz: não cometi nada errado. Então essa é a pessoa que continua. Mas o que às vezes caiu por um problema, uma situação, um momento de distração, pai, o pecado, aí leva aquele susto, corre para os pés do Senhor, pede perdão, confessa o pecado, abandona. Esse não é considerado diante de Deus adúltero, porque os adúlteros não entram no reino do céu. Amém? Isso é pecado. Então, na verdade, a força nossa para não pecar não vem de nós. Qual de nós aqui tem força de dizer: eu não vou pecar mais? Ponto, está decidido. Aí no outro dia o diabo já prepara logo algumas coisinhas. E a pessoa fala assim: eu não vou pecar, estou com raiva, estou com vontade de dar um soco na cara, mas não vou pecar. Já pecou, não pecou? E já está com vontade, já queria, já alimentou no coração aquele desejo, pecou, sem dar um soco. Então isso a gente tem que ter cuidado, os pensamentos. Deus conhece todos. E quando eles vêm, você pode
não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, verdade? Mas daí ele fazer um ninho, Já é demais. aí já é demais, né? Aí já não pode. Então assim é o pecado. O pecado, nós não estamos livres dele vir pousar na nossa mente. Mas daí ele fazer um ninho, quer dizer, você continuar ali, você agasalhar, proteger, aí já é uma questão de escolha, é o livre-arbítrio. Então a sinopse é: o pecado é a transgressão da lei de Deus e por ele o ser humano foi totalmente corrompido. Agora vamos falar das teologias modernas que querem mudar essa questão do pecado. Vamos lá. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, em 1968, na Colômbia, e também de Puebla, em 1979, no México. E essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça, a desigualdade. E dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe apenas ao aspecto espiritual, sendo preciso também tratar as questões sociais. Então, o pecado deixa de ser tratado no nível moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, que é a natureza humana, para o pecado social, que é a estrutura, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Hoje você muito vê assim, os bandidos falando assim: eu tenho que roubar porque eu sou pobre, está faltando comida em casa, por isso que eu roubei. Então, dá uma desculpa para o pecado, uma desculpa para a imoralidade, para o mal. Mulheres que se prostituem, dizem: eu tive que me prostituir porque eu tenho que sustentar a família, não tinha como, não tinha emprego, tive que me prostituir. Quer dizer, é uma desculpa dentro dessa teologia que foi implantada pela Igreja Católica. Nas décadas de 60 para frente, começou a surgir um movimento pentecostal muito grande na América Latina, nos países ali, inclusive no Brasil, um crescimento muito grande dos pentecostais, e muitos católicos começaram a se converter. Aí a Igreja Católica teve que fazer esses concílios ali na América Latina, lá na Colômbia e também no México, para tentar uma estratégia de como reconquistar ou então parar esse avanço do pentecostalismo dos evangélicos. E foi aí que eles criaram esse sistema de lidar com essa situação. Então, na verdade, a partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Então, eles assim: vamos fazer o seguinte, a Igreja Católica vai trabalhar muito com cesta básica, com ajudas, com comunidades inteiras nos bairros, para ajudar os pobres, aí a gente vai chamá-los de volta. E eles fazem muito bem isso, e isso não é errado. Isso não é errado fazer. Assistência social não é errado, a igreja precisa fazer. Mas isso não pode ser um ponto para a salvação. O erro é esse. E foi assim que eles tentaram reconquistar de volta o povo que eles perderam e segurar o que ainda não se converteram. Então, na verdade, naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Aí depois veio o quê? Surgiu a teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar, entre aspas, o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 70, com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Esse homem é conhecido até hoje. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas. O que eles quis dizer? A doutrina bíblica não só ela liberta o homem do pecado, mas também a indignação do homem pela pobreza, pela injustiça social. E quando a igreja liberta esse movimento para a liberdade da injustiça social, econômica e cultural, esse impulso, então surgiu essas teologias
de cunho de emancipatório de gênero, por exemplo, a transexualidade, de sexualidade, que é o homossexualismo, da raça, e uma das vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã ela é reduzida à militância política socialista e marxista. Então, as pautas sociais e progressistas, isso é, o progressismo, amado, tem a sua fonte nas doutrinas de Karl Marx, que ele leva ao pessoal ao comunismo exatamente falando somente de injustiças sociais, alimentando a liberdade das pessoas e falando contra os empresários, dizendo que eles exploram os pobres, os empregados, essa luta de classes, promovendo luta de raças também, luta das minorias que se julgam desprotegidas. E essa luta hoje, você está vendo que está se expandindo e entrou no governo. E o governo vai criar leis para adotar isso como normal. Então o pecado, ele vai se tornar legal no Brasil, mas pode se tornar até legal, amados, mas nunca vai ser moral. Sempre vai ser imoral, porque é pecado que a Bíblia diz. A Bíblia está acima de governos, a Bíblia está acima de leis dos homens. A Bíblia é a lei de Deus. E aqueles que servem a Deus, eles têm como carta magna para eles viverem a sua vida com Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Nada pode dizer, mas está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo, e daí? Aquela velha história, né? Você não é todo mundo. Então, o Evangelho vai se transformando em inconformismo, criticismo, assistencialismo. Então, o Evangelho hoje é a igreja que mais ajuda, que mais não se conforma com o governo, com as coisas. Os crentes vão ficar tudo politizados na igreja. Não é errado ser politizado. O errado é você achar que isso é libertação. Isso é a forma de livrar o homem da escravidão. Não. Porque livrar o homem da escravidão do pecado é arrependimento e Jesus Cristo na sua vida. Então, na verdade, isso surgiu em 1517, quando houve a Reforma Protestante com Lutero, floresceu o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Hoje tem muitos crentes e muitos teólogos que ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra. E quando ele ensina isso, ele confunde muito a mente, porque as pessoas vão dizer, mas então, qual parte da Bíblia que é a palavra e qual parte que não é? E cada um vai escolher a parte que não é, que mais se adequa ao seu modo de vida. Então a Bíblia vira uma coxa de retalhos. Quando a Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo, toda a palavra de Deus, ela é palavra de Deus, inspirada por Deus. Toda é boa para redarguir, para ensinar, para corrigir, para trazer conhecimento. A sinopse do item 12 é a teologia do pecado social da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina do pecado. Então veja bem, agora depois que nós vimos a questão do ensino bíblico da natureza do pecado, que é pecado, vimos essas teologias modernas que estão tentando mudar isso, dessa concepção, né? Por exemplo, tem um pastor no Brasil conhecido, que ele falou que precisa corrigir a Bíblia, precisa mudar um pouco os textos da Bíblia, porque ele quer aceitar na igreja dele toda sorte de comportamento social. Então, na minha igreja ela é inclusiva, ela pode vir todos. Quer dizer, a palavra de Deus também fala que pode vir todos. Mas assim que vir conhecer Jesus, o pecado vai ser abandonado. Não é verdade? A gente não tem
nenhum constrangimento em receber qualquer tipo de pessoa aqui na igreja. Pode ser qualquer tipo de pessoa. Pode ser trans, homossexual, pode ser, não tem nenhum problema. Porque chegando aqui ela vai ouvir a palavra e a verdade é que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não nos opomos a nada disso. E os irmãos se encontrarem, se tiverem, nunca rejeitem, mas tentem ajudar. Porque são pessoas, são almas preciosas pela qual Jesus morreu e precisam ser libertas. Mas você vai falar de Jesus para ela, não vai falar de religião, não vai falar do pecado dela, porque ela já sabe. É só falar de Jesus. Existe uma esperança. Boa notícia eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo te ama, morreu por você. Pronto. A mim, nem os crentes me querem, nem a igreja me quer. É assim. Jesus quer você. Jesus morreu por você. Então é isso que é importante a gente entender. Porque às vezes a gente não quer nem saber, porque tem uma vida torta, e daí? Quem de nós não tem uma vida torta? Será que a nossa vida é tão direitinha assim? Só que não julgue o seu irmão só porque ele peca diferente de você. Bom, a normalização do pecado, o ponto 3 aqui da lição e o último. O que é ética, irmãos? Ética é uma conduta moral que se espera dentro dos componentes da sociedade. Uma pessoa que está dentro da sociedade, é esperado dela um comportamento ético de uma forma que ela esteja dentro da liberdade dela, sem atingir a liberdade do outro, respeitando a individualidade de cada um. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o quê? O caráter cristão. O comportamento cristão fala mais alto do que palavras. Então, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e também resulta em falha de caráter. E desse modo a sociedade deixa de ser eticamente sólida e ela passa a ser moralmente desajustada, e dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Os temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizadas, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. As leis que estão querendo instituir no Brasil, amados, eles estão conseguindo. Uma delas é a destruição da família tradicional como ela é na Bíblia. Então vai chegar um ponto que eles vão dizer que numa casa que tenha uma família, o pai pode ter relação com a filha, com o filho com o pai, com a mãe, com os irmãos, entre eles, e todos podem se relacionar, se desejarem, se despertar o desejo, eles podem, porque família é para isso. Eles imaginam que vai virar, eu creio assim, que até Sodoma e Gomorra iriam ficar corados de vergonha vendo a situação que está sendo implantada no Brasil. Agora a gente vai orar, mas Deus vai agir. Ninguém está acima daquilo que Deus determina. E se Deus permitir, é porque tem motivo. A igreja é responsável. Porque quando Deus falou em 2 Crônicas 7,14, ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então somos nós, e orar, e se arrepender dos seus pecados, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então você e eu somos responsáveis também por orar e interceder por eles. Amém, amados? Bom, a imoralidade sexual também está dentro disso, né? O avanço, banaliza-se. O sexo pré-conjugal hoje é normal. Os jovens têm isso com tanta normalidade que quando ele namora, uma crente vai namorar com um incrédulo, que não deveria, mas ele vai querer logo ter o contato físico. E ela fala, não pode. Mano. Como assim não pode? Como que na sua igreja não pode? Mas todo mundo faz, isso é normal. Você está vendo? Já virou normal.
para a cabeça das novas gerações, isso vai ser tão normal, tão natural, que as pessoas não sabem mais que é pecado. Eles acham que não é normal. Então tem os pais hoje que são culpados por isso, porque eles colocam os namorados dentro de casa para dormir ali dentro de casa, para não ir procurar um motel, ou um carro, ou qualquer lugar. Então, na verdade, transformou os lares em motéis. Que aqueles estão namorados, estão uma amizade. Daqui a pouco larga aquilo ali e traz outro para vai trazendo para casa. Cada vez que larga um e pega outro, vai trazendo para casa. Então, virou um motel. Só falta cobrar a estadia. Então isso não é permitido, isso não é bíblico, isso é pecaminoso. Os pais que fazem isso estão errados diante de Deus. São culpados pelo erro dos filhos também, porque pecaram, o filho pecou e eles abafaram o pecado. Então, para Deus, amados, não tem esse negócio de agora tudo é assim. Agora, não, existe a lei de Deus. A lei do homem pode mudar, mas a lei de Deus não muda, ela é eterna. Que mais? A dessacralização da vida. Primeiro, essa parte de cima, as crianças hoje, amados, estão sendo ensinadas da tenra idade lá no Brasil sobre o sexo. Os livros deles têm partes íntimas do homem e da mulher, e eles ensinam como que faz através do próprio livro, imaginando uma relação sexual para criancinha de 3, 4 anos. E as crianças vão crescendo com isso, achando que é normal, porque na escola, professor, sabe que a figura do professor, ela tem uma moral muito grande, né? A criança até discute com os pais, dizendo, mas a minha professora falou. A filha é assim, mas a minha professora, o meu professor falou. Então quer dizer que tem uma moral, ela tem uma influência muito forte. E o diabo está usando isso com esses profanos que se colocaram como professores para destruir a inocência das nossas crianças. Só a misericórdia de Deus. Então, na verdade, a criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. E a recompensa para eles virá. Conclusão da lição: a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais, em prejuízo à moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades, isso é, a igreja pratica assistência social, ajuda os pobres, tem esses movimentos sociais, mas o mal primário a ser combatido é o pecado que está na natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o que o crente faz? Repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante, qual é a igreja atuante? É aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Hoje em dia, esse evangelho social, o evangelho politicamente correto, não quer ofender as pessoas. Então eles ensinam que a gente tem que alcançar as pessoas não mostrando o pecado, não apontando para o arrependimento, mas ajudando-os, né? Levantando a moral deles, a autoestima. Isso é evangelho social, isso não tem efeito nenhum espiritualmente. Isso deixa a pessoa contente com a igreja. E a igreja para ele vai ser um clube social onde ele se sente bem. Mas ele não é transformado, não é regenerado. O pecado continua ali, ele continua pecando, embora se ficou melhor, porque tem alguns rituais da igreja que ele aceita como bom, mas mudança interna não teve nenhuma, e isso não é salvação, isso não é evangelho, isso é deturpação da doutrina do pecado. Amém, amados? Amém. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá. Segundo a Bíblia, ou segunda lição, como que a Bíblia define o pecado?
Uma transgressão da lei De Deus. de Deus. O que é a corrupção total? O que é a corrupção total? Mental, moral, espiritual da natureza humana. Isso, é tudo. O homem se corrompeu totalmente, caiu no pecado e ele precisa da salvação e da regeneração. E isso só é possível no encontro com Cristo. O que enfraquece a responsabilidade moral do pecador? Por exemplo, o pecador, ele tem que ser confrontado com o pecado para ele sentir a responsabilidade dele com os pecados que ele comete. Quando a gente fala, ela fez isso, ele fez aquilo por causa da situação, por causa dos pais, por causa da escola, por causa dos intimeses, ela fez isso, a gente está enfraquecendo a responsabilidade pessoal. Muitos dizem assim, você está sofrendo por causa dos seus pais, você está sofrendo por causa da escola, você fez isso, você roubou, você quis matar, você fez isso, entrou nas drogas, é porque sofreu de nele. Então a pessoa nunca tem culpa, ela tira a culpa do pecador e coloca a culpa na sociedade. Isso é antibíblico. É antibíblico. É óbvio que existe essas coisas que têm que ser combatidas, mas não que justifica a pessoa para tomar atitudes erradas. Você pode sofrer, mas vai sofrer, mas não vai sair da conduta da moral que Deus estabeleceu para o cristão viver. Amém? Amém. O que reflete então o caráter cristão? O que ele precisa fazer para mostrar o seu caráter cristão para o mundo? Os irmãos não sabem? Então, se você não sabe, você não está vivendo então isso? Ética, prática. Precisa aprender isso, irmãos. Cadê os professores aí? Cadê os teólogos aí, os etadianos? Cadê? Esqueceram tudo? Tem que voltar a matricular de novo no etado e fazer tudo de novo. Eu sei, mas não falo. Está pecando. Está desobedecendo. Está vendo? É a palavra de Deus, é agradar a Deus. É ética, O moral. que a Bíblia é? Princípios para a nossa vida e que vem de quem? De Deus. Então isso reflete o caráter cristão. E por que a vida humana é sagrada, amados? Por quê? A origem divina, foi Deus quem criou. Então por isso que devemos pelejar pela fé. Tem alguma pergunta? Alguma coisa que pode ter ficado em dúvida ou no ar? Esse assunto é bem atual. Mas você está vivendo isso. Está à sua volta. E para você não ser atingido, a igreja precisa te preparar para isso. Para você estar forte. Quando surgir, você fala, não, eu aprendi, eu vou ficar com a Bíblia, eu vou ficar com Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Guarde isso no seu coração. E reveja os seus conceitos. Se alguma coisa ou de alguma forma te influenciou a esse comportamento, com essa liberalidade antibíblica sobre sexo, sobre moral, sobre sexualidade, sobre comportamento, se de alguma forma você foi afetado por isso, rejeite isso no coração e diga, não, eu prefiro a Bíblia, eu prefiro Deus. Amém? Querido Pai Celestial, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agora abençoa os teus servos, tua igreja que ouviu isso, e todos que vão assistir na internet, que possam, ó Deus, considerar essas verdades bíblicas como regra de fé e conduta para a sua vida. E essa doutrina bíblica do pecado que foi deturpada, elas volte, Senhor, às suas raízes e as pessoas obedeçam a Deus
e a sua palavra conforme ela é e não conforme o mundo quer ajustar. Obrigado por esse ensinamento no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, a dúvida? Pode sentar.